Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para mais um estudo sobre a nossa temática, que é o estudo no Sermão do Monte, da Escola Bíblica Dominical, da IPI Alvorada, aí dos meses de agosto, setembro, outubro. Vamos para o nosso 7º encontro na aula de hoje. É muito bom poder estar aqui, principalmente porque é um tema que vem diretamente nos dizer os ensinos de Jesus para os nossos dias. Viver o Sermão do Monte, segundo o que nós já estamos estudando há algum tempo, é a gente poder viver na contracultura do que a nossa sociedade de hoje vive. Os princípios, os ensinamentos do reino, todas as controvérsias de Jesus no ensinamento desse Sermão do Monte são muito úteis para nós nos dias de hoje e contradizem a lógica da nossa sociedade nos dias atuais, os valores da lógica dos nossos dias atuais. E é por isso que nós estamos aqui no nosso 7º encontro, um total aí de 12 aulas, em que a gente vai trabalhar esse tema. E hoje nós estudaremos um pouco sobre o tema que já apareceu aí para você ver, como amar os inimigos de verdade. E um pouco diferente do que nós fizemos aí nas outras aulas, hoje eu gostaria de fazer uma oração com você e a gente começa assim o estudo no dia de hoje com uma oração. O texto base está ali, Mateus 5, 38 ao 48, como amar os inimigos de verdade. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, instrumentalize a racionalidade no nosso pensamento para que a gente possa agir de uma forma diferente. Eu acredito que na caminhada cristã nós temos esse privilégio de sermos transformados com o tempo e aprimorados, sendo mais parecidos com Cristo ao longo do tempo. Mas antes disso, de começar de fato a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia. Eu quero colocar a vida deste nosso querido irmão, desta nossa querida irmã, que nos assiste agora, que ouve esta palavra de agora. E peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre esta vida, sobre esta pessoa. Que o Senhor ilumine a sua mente e aqueça o seu coração com a Tua palavra, de estudo expositivo dos ensinamentos de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê o convencimento daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e nos dê sabedoria para absorvermos daquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós te pedimos, Pai, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Como de costume, primeiramente a gente lê o texto base da nossa aula, ok? Vamos lá. Mateus 5, 38 e 48. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Até aí. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos lá. Atitude passiva e sem vingança. Essa é a primeira parte do trecho, do texto que nós iremos utilizar, que vai ali dos versos 38 até o verso de número 42. Diz assim: Cristo manda que demonstremos atitude de amor total ao perverso, conforme o verso 39, e aos nossos inimigos. Em nenhum outro ponto o sermão é mais desafiador do que este. Em nenhum outro ponto a nitidez da contracultura cristã é mais óbvia. Em lugar nenhum nossa necessidade do poder do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, é mais constrangedora. Olha lá a foto que está aí para você olhar, dando um sujeito ali recebendo um tapa na cara. Eu acredito que ali seja uma verdade, porque tem uma coisa muito difícil para a gente, que é poder oferecer um tapa, uma face do rosto, depois de ter levado um tapa na outra face. Eu acho que na caminhada cristã, esses dois pontos que nós iremos tratar hoje na aula são os mais difíceis de serem colocados em prática, porque o nosso coração é muito orgulhoso e o nosso coração normalmente tende a querer o mal dos nossos inimigos. E na nossa soberba de vida e no nosso pensar, nós nos colocamos como melhores do que os outros. Normalmente é isso que acontece. Mas o ensino de hoje é justamente para que a gente tenha uma visão do reino, uma visão do Cristo, e que, acima de tudo, a vontade de Deus sobre as nossas vidas prevaleça. Esse com certeza, é um dos pontos mais difíceis da gente poder aplicar na caminhada cristã. Demonstrar amor pelo nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo, bem dizer aqueles que não nos querem bem. É algo completamente diferente daquilo que nós temos na nossa sociedade de hoje, que é uma sociedade altamente competitiva. Aquela sociedade que quer que o loser não apareça, o perdedor não apareça, somente o vencedor. Todos queremos ser vencedores e ganhadores. Ninguém quer perder em nada. E por isso que o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer de que este caminho que Cristo nos oferece, ele precisa ser inspirado pela ação do Espírito Santo. Sem ele, em nós mesmos, nós não conseguimos ter esses desejos. Ir ao encontro desta mensagem é muito complicado, é muito difícil. Atitude passiva e sem vingança, vamos lá. Êxodo 21 a 23 contém uma série de ordenanças nas quais os padrões dos 10 mandamentos são aplicados à vida da jovem nação. Ali, nesse pequeno trecho ali, a gente já consegue perceber algumas ordens com relação a esses tipos de relacionamento, a como enxergar o inimigo, a como enxergar o outro. É no decorrer desta legislação que aparecem as palavras: se homens brigarem, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente,
mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Percebam que aparece aqui sempre uma retribuição àquilo que é praticado. Se você sofre uma queimadura, você dá uma queimadura. Se você sofre um golpe, você dá outro golpe. Se você perde um dente, você vai tirar o dente daquele que te bateu. Então, essa é uma norma da retribuição, ok? É uma expressão da lex talionis, que significa lei de talião. Nessa lei é explícita essa questão da retribuição, né? Aquilo que se faz, se paga. Aquilo que você pratica, você recebe, ok? O princípio de uma retribuição exata, cujo propósito era estabelecer o fundamento da justiça, especificando o castigo que o culpado merecia, e limitar a compensação de sua vítima a um equivalente exato e não mais. Assim, tinha o duplo efeito de caracterizar a justiça e, principalmente aqui, refrear a vingança. Também proibia que membros de famílias inimigas tomassem a lei em suas próprias mãos para atos de vingança. Olha que importante isso. É através daqui que a sociedade vai se organizando também, de não permitir que as pessoas tomassem a iniciativa de fazer com que aquele ato fosse recompensado. Você pode ver em muitos filmes, em muitos romances, onde as famílias inimigas, elas começam a se matarem literalmente. Se o membro de uma família é morto, esta família que está aqui vai até a outra e mata um ou dois para se vingar daquilo que aconteceu. E o que nós vemos aqui nesta criação, nesta lei de Talião, é justamente isso, é tentar minimizar este aspecto da vingança, porque muitas pessoas não sabem muitas vezes essa dosagem e tentam se vingar de forma desproporcional ao ato que aconteceu. Então, tinha esse duplo caráter, esse estabelecimento dessa lei, ou seja, refrear a vingança, né? E também fazer com que as famílias chegassem a determinados tipos de acordos para que as situações de violência fossem refreadas e a vingança não fosse adiante, porque senão não sobraria pedra sobre pedra. Não sobraria ninguém. O ser humano, se ele não tiver algo que contorne e coloque uma conduta sobre atos atos que não sejam positivos para a sociedade, se não tiver condutas de punição, o ser humano ele se degradia, ele se mata. Não é? Thomas Hobbes já diria: o homem é o lobo do homem. Se na sociedade não existirem mecanismos de controle, de atuação do ser humano, o ser humano se mata. Ele não consegue sobreviver porque ele tem esse espírito de autodestruição. Ok? Então vamos lá para o próximo slide. Mas os escribas e fariseus, evidentemente, estendiam este princípio da justa retribuição dos tribunais legais, aos quais pertencia, para o reino dos relacionamentos pessoais, ao qual não pertencia. Tentavam usá-lo para justificação de vingança pessoal, embora a lei o proibisse explicitamente. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Assim, este excelente, ainda que severo princípio de retribuição judicial estava sendo utilizado como desculpa exatamente para aquilo que deveria abolir, isto é, a vingança pessoal. Ou seja, este tipo de comportamento da lei do Talião, ela era para ser aplicada em julgamentos em organismos de justiça, em tribunais.
Mas o que acontecia era que na cultura judaica, os escribas e fariseus começaram a justamente utilizar isso para o âmbito dos relacionamentos pessoais. Então a vingança vinha em cima de comportamentos inadequados do outro sobre mim. O que era para ficar no âmbito da lei era agora aplicado também no âmbito pessoal, e isso ia destruindo as pessoas pouco a pouco. O que Jesus afirmou na antítese era, antes, que este princípio, embora pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, não é aplicável aos nossos relacionamentos pessoais. Estes têm de se basear no amor, não na justiça. Nosso dever para com os indivíduos que nos prejudicam não é a vingança. Jesus está colocando aqui um novo parâmetro para os relacionamentos interpessoais. O que deve prevalecer nas relações pessoais tem que ter como fundamento o amor, e não aquela mera justiça retributiva. Jesus está dizendo que agora a forma como o cristão deve agir é de acordo com os valores e princípios do amor, e não de acordo com aquilo que estava na legislação, apesar de que na legislação, na lei, aquilo era bom para fazer com que as pessoas não se vingassem. O cristão deve agir de forma diferente. É o amor que deve nortear os relacionamentos humanos, ok? Todas as 4 ilustrações que a gente viu no texto, né, que falam sobre a questão da retribuição, da forma como você deve reagir aos inimigos, se aplicam ao princípio da não retaliação cristã e indicam até onde devemos ir. Cada um deles apresenta uma pessoa. No contexto, uma pessoa que, sob um certo aspecto, é perversa. Está lá no texto, é só você retornar nele. Aliás, se possível, quando a gente estiver estudando o texto, você fique aí na sua casa com a Bíblia aberta ou distrai um pouco mais. Mas é no computador ou no celular você deixar a Bíblia aberta aí para você poder nos acompanhar, ok? Cada um deles, portanto, apresenta uma pessoa, né, no contexto, uma pessoa que, sob um certo aspecto, é perversa, que procura nos fazer o mal. Aí, o primeiro, uma nos batendo na face, outra levando-nos às barras da justiça, a terceira recrutando nossos serviços compulsoriamente, e a quarta pedindo-nos dinheiro, né? Se alguém vier te pedir dinheiro emprestado, você não pode negar. Em cada uma das 4 situações, Jesus disse: nosso dever cristão é abster-nos tão completamente da vingança que até permitamos a pessoa perversa dobrar a injúria. Olha só que interessante. Primeiro que a gente não pode ter a vingança como parâmetro, né? Como se a gente sempre ficasse guardando mágoa das pessoas e sentindo amargura no coração para retribuir aquele mal que foi feito. Aqui Jesus acaba com isso. Pelo contrário, abster-nos da vingança é uma atitude cristã. Você não pode praticar a vingança. Não é um ato que está sobre a bênção de Deus. Não são valores do reino. Ok? Pelo contrário aqui, a gente pode até fazer com que a outra pessoa ela faça mais ainda o mal. Até ponto de, se você levar um tapa, você receber outro, não é? Esse é o ensinamento de Cristo para nós. Jesus, com a infinita dignidade do autocontrole e do amor, permaneceu calado durante a sua morte. E aqui eu quero abrir um parênteses com você. Jesus levou cuspe na sua cara, no seu rosto, perdão. Jesus teve a coroa de espinhos jogada sobre ele. Jogaram sobre o manto de Jesus sorte para ver quem iria ali maltratá-lo.
Jesus foi chutado, foi humilhado, quando teve sede foi-lhe dado vinagre. E a pergunta que normalmente as pessoas fazem é assim, mas como que um cristão pode ter esse tipo de controle com relação àqueles que lhe fazem mal? O exemplo, o paradigma é o próprio Cristo. Ele precisa ser o exemplo. E por isso que as forças para lutarmos contra isso não precisam vir de nós, mas buscarmos a força de termos sentimentos como os de Cristo no próprio Cristo, indo até Ele. Demonstrou sua total recusa em vingar-se, permitindo que continuassem naquela zombaria cruel por quanto tempo quisessem. Esse foi o exemplo do Mestre. Mais ainda, antes de nos apressarmos em fugir ao desafio do seu ensino e comportamento, declarando como um mero idealismo impraticável, precisamos lembrar que Jesus chamou seus discípulos para o que Bonhoeffer intitulou de comunhão da cruz, uma participação visível da cruz. Ou seja, eu e você somos convidados a participarmos desta cruz, deste sofrimento, destas angústias. Somos participantes em comunhão com Cristo também na sua cruz. Os seus discípulos são chamados também a serem pessoas que participam desta cruz com Cristo, não sozinhos, mas com Cristo. Foi assim que Pedro o expressou: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Charles Spurgeon diz assim: temos de ser como a bigorna quando homens perversos são martelos. O sofrimento vem até nós, as injúrias vêm até nós, mas não é uma questão de covardia. Jesus mesmo, ele confronta os sacerdotes, confronta os cambistas, confronta os religiosos da sua época. Não há em Jesus o espírito de covardia. Há o espírito de humildade, que é muito diferente. Ele faz aquilo que é necessário fazer, se posiciona quando se é necessário se posicionar, mas quando situações como essas que aconteceram vêm e ele, sabendo que eram para acontecer, ele humildemente acata e não reage. Assim deveríamos ser nós também como seus seguidores. E para isso, o que deve prevalecer é o princípio do amor. É o amor altruísta de uma pessoa que, quando ferida, recusa-se a satisfazer o seu ego através da vingança, mas contempla o supremo bem-estar da outra pessoa e da sociedade e determina reagir de acordo. Certamente, jamais revidará pagando o mal com o mal, pois está totalmente liberta da animosidade pessoal. Pelo contrário, procura pagar o mal com o bem. Se alguém te faz o mal, você retribui com o bem. Mas que coisa é essa que você está falando, Pablo? São os ensinamentos do Mestre. Se alguém pratica o mal contra ti, você deveria pensar como cristão e, seguindo os ensinamentos do Mestre, retribuir com o bem. Por isso que o discurso de ódio da nossa sociedade, ele é contra aquilo que Jesus falava e praticava. Não podemos, porque o discurso, quando nós temos ódio, é porque nós estamos destilando sobre o outro aquilo que a gente quer de mal nele. Mas os ensinamentos de Jesus para nós hoje não falam sobre isso. Se alguém te falar mal, você retribui com o bem.
cultura de Jesus é muito mais uma cultura pacificadora do que uma cultura de controvérsia e de tribulação e de desencontros. É muito mais uma questão de tentar se reconciliar do que manter atitudes e discursos de ódio. É o discurso de Jesus, é um discurso que, se você olhar para a nossa aula de hoje, você vai ver que não tem nada a ver com muitas frases ditas por cristãos nas redes sociais de ódio, que não tem nada a ver com o que nós estamos estudando nos dias de hoje. O princípio de amor é aquele que deve prevalecer. Jesus não proibiu a administração da justiça, mas antes proibiu-nos de tomar a lei em nossas próprias mãos. Olho por olho é o princípio de justiça que pertence aos tribunais legais. Deixa eu voltar um pouco aqui com vocês. O que isso quer dizer? No nosso país existe todo um aparato judiciário para fazer com que aquelas pessoas que não caminham de acordo com normas e condutas pré-estabelecidas para a convivência harmônica da sociedade, essas pessoas vão sofrer sanções. Vão ser ou multadas, advertidas, presas, em alguns países até sofrer a pena de morte por praticar aquilo que não condiz com as normas sociais aceitáveis. Jesus não proíbe a aplicação da lei para que as pessoas se protejam daquelas que não obedecem às regras. O que Jesus está dizendo é que essa questão do olho por olho e dente por dente é uma questão legal, que é para ser aplicada nos tribunais. Mas quando a questão vem para nível pessoal, para a vida pessoal, é o que diz o texto aqui. Na vida pessoal devemos nos livrar não só de toda a retaliação em palavras e atos, mas também de toda animosidade de espírito. Podemos e devemos entregar nossa causa ao juiz bom e justo, como o próprio Jesus fez, mas não devemos procurar nem desejar qualquer vingança pessoal. É sobre isso aí que nós estamos falando. Não devemos ter esse sentimento de vingança, porque ele é o primeiro sentimento que, vamos dizer que é como sentimento homicida. Um primeiro sentimento para você desejar o mal da pessoa, o primeiro sentimento para que você não queira bem aquela pessoa, e isso não pode estar dentro do nosso coração. O bem precisa prevalecer. Ok? Essa é a primeira parte, então, que nós trabalhamos, a atitude passiva e sem vingança. Esse é o primeiro comportamento. Agora, vamos lá para a nossa segunda parte da aula. Amor ativo. Amar os inimigos. Orar pelos que perseguem. Olha lá. Essa segunda parte ela está nos versos de números 43 a 48. Diz assim o texto nosso aqui para a gente poder compartilhar aí com você. Tá atento aí? Tá firme? Tá olhando para o texto? Tá bem? Como é que você tá? Vamos lá. Era bastante fácil para a ética judaica, consciente ou inconscientemente ansiosa em aliviar o peso deste mandamento, torcê-la para a sua própria conveniência. Meu próximo, argumentavam lá na cultura judaica, que Jesus estava criticando, é alguém do meu próprio povo, um companheiro judeu de minha própria parentela, que pertence a meu povo e à minha religião. Então, assim, dentro da ética judaica e até daquele momento, em muitos casos, começaram a olhar como sendo o próximo aquele que pertencia à sua própria religião, que era povo
que vivia ali do seu lado, seu vizinho, aquelas pessoas que você quer bem. O que Jesus está falando vai muito mais além do que isso, não é? Muito mais além do que isso. A lei nada diz sobre estrangeiros ou inimigos. Portanto, considerando que o mandamento é de amar apenas o meu próximo, posso aceitar como permissão, até mesmo injunção, odiar o meu inimigo, pois ele não é meu próximo para que o ame. Olha aí a lógica, olha aí o pensamento que vai se criando sobre isso. Então, se eu tenho que amar o meu próximo, que é o que está próximo de mim, o que é o inimigo, eu tenho o direito de odiá-lo. E por isso que Jesus fala, vocês ouviram isso, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo outra coisa. Olha lá. Eles também faziam olhos cegos para os outros mandamentos que regulavam a sua conduta para com os inimigos. Por exemplo, se encontrarem o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires prostrar debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha lá, se encontrares o boi do teu inimigo. Ou seja, na própria lei já tinham sinais de que a relação com o inimigo ela deveria ser diferente daquilo que eles estavam praticando. Por isso que Jesus fala, não sejam como os fariseus e os escribas. Ajam de uma forma diferente. Tenham outros tipos de atitude. Ok? A verdade é que os homens deveriam constituir o objeto do nosso amor e do nosso ódio ao mesmo tempo, pois são simultaneamente objeto do amor e do ódio de Deus, embora o seu ódio seja expresso como ira. Olha que interessante essa visão aqui. Só recordando que toda a nossa aula de hoje ela se baseia no livro do John Stott, Sermão do Monte, contra a cultura cristã. E aí esse é um raciocínio que ele utiliza. Que muitas vezes quando nós queremos amar as pessoas que a gente tem como inimiga, na verdade, desejar que elas ouçam a voz de Deus. Olha lá, amá-los é desejar ardentemente que se arrependam e creiam para serem salvos. Odiá-los, entre aspas, é desejar com idêntico ardor que incorram no juízo divino, se obstinadamente se recusarem a arrepender-se e crer. Você já orou alguma vez pela salvação de homens perversos? Olha só que interessante. Por exemplo, de homens que blasfemam contra Deus ou que exploram seus companheiros como se estes fossem animais, pedindo que, se recusarem a salvação, o juízo de Deus recaia sobre eles. É nesse sentido do amor e do cuidado, para que Deus os salve também, os tire deste caminho que eles estão caminhando e trilhando, ok? Portanto, existe algo assim como o ódio perfeito, exatamente como existe algo assim como a ira justa. Mas é o ódio contra os inimigos de Deus, não os nossos inimigos. Olha que interessante. Ódio contra aqueles que são inimigos de Deus, ou que não aceitam a Deus, ou que não, ou que falam mal de Deus. É totalmente livre de qualquer malevolência, rancor e espírito de vingança, e é ateado exclusivamente pelo amor à honra e glória de Deus, e não aos nossos próprios inimigos. Ok? Jesus contestou aquela adição, odiai os vossos inimigos, como grosseira distorção da lei que era, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Essa adição aí de odiar os vossos inimigos foi completamente contestada por Jesus. O nosso próximo, como ele mais tarde exemplificou tão claramente na parábola do bom samaritano, olha lá, não é necessariamente um membro da nossa própria raça, classe social ou religião, pode até nem ter qualquer ligação conosco,
Pode ser nosso inimigo que está à nossa procura com um punhal ou com uma arma de fogo. Olha aí que interessante. Jesus deixa muito bem claro na parábola do bom samaritano quem é o nosso próximo. Aí, o Sermão do Monte com a parábola são assuntos que se condensam, que se unem, que encontram uma única lógica. O samaritano, ele não é da própria raça. Os judeus, os samaritanos, tinham altas contendas com relação às crenças e comportamentos, classe social ou religião. Nosso inimigo é aquele que vem contra nós. Nosso inimigo e o nosso próximo é aquele que muitas vezes não nos quer bem. É a esses inimigos que eu tenho que orar, falar e orar. Estar com eles. Não necessariamente viver com eles, obviamente que não. Mas dentro do nosso coração nós queremos que eles se encontrem com Cristo. Ok? Nosso próximo, no vocabulário de Deus, inclui o nosso inimigo. O que o faz ser nosso próximo é simplesmente o fato de ser um ser humano em necessidade, da qual tenhamos tomado conhecimento, estando em nós a possibilidade de aliviá-la de alguma forma. Qual é então a nossa obrigação para com o nosso próximo, seja amigo ou inimigo? Temos de amá-lo. Mais ainda, se acrescentarmos as cláusulas da narrativa do Sermão do Monte em Lucas, o nosso amor por ele está expresso em atos, palavras e orações. Olha só que interessante. Nosso próximo é aquele que muitas vezes está nos perturbando e a gente precisa dar algum tipo de orientação, algum tipo de cuidado. Pessoas dentro da igreja muitas vezes criam desavenças e acreditam que sejam inimigas umas das outras. A gente precisa amar. É essa nossa ordem de Jesus para hoje, amar. Então a gente precisa olhar para essas pessoas através dos nossos atos, certo? Amai os vossos inimigos, fazei o bem, ou seja, pratique o bem para com ela, aos que vos odeiam. Segundo, as nossas palavras também devem ser dirigidas para esses nossos inimigos. Bendizei aos que maldizem. Palavras de bênção. Palavras de bênção para aqueles que nos maldizem. Terceiro, nossas orações. Bendizei aos que vos amam, dos que vos maldizem. Quando eu orei no início da aula, eu tinha por objetivo justamente isso aqui. Abrir a nossa mente e entendimento para que a gente consiga fazer isso com aqueles que nos odeiam, nos maldizem. Amar, fazer, bendizer e colocar eles nas nossas orações. Isso é o nosso papel como cristão na contracultura da nossa sociedade. Precisamos praticar isso. Escreveu Bonhoeffer: na oração, colocamos-nos ao lado do inimigo, estamos com ele, junto dele, e aí a gente não se sente melhor do que ele, não é? Se a oração intercessória for uma expressão do nosso amor, desenvolverá ainda mais esse amor. É impossível orar por alguém sem amar essa pessoa, e é impossível continuar orando por ela sem descobrir que nosso amor está crescendo e amadurecendo. Quando nós oramos, nós nos importamos, nós pensamos na pessoa, nós queremos o bem dela e isso vai amadurecendo dentro de nós. Parece que Jesus orou por seus atormentadores, enquanto os cravos de ferro estavam sendo introduzidos em suas mãos e pés. Realmente o tempo imperfeito sugere que ele continuou orando, repetindo sua súplica: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. É difícil seguir os ensinamentos de Jesus? É. Mas nós precisamos seguir o Mestre, que no seu momento de dor, de morte, aqueles que o estavam matando, ele assim orava: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A nossa oração precisa ser essa também para aqueles que a gente tem como pessoas que nos querem mal,
que nos maldizem, ok? Apesar de que também percebo muito isso conversando com as pessoas, de que parece que pessoas que a todo momento acreditam que as outras só querem o mal dela. São pessoas que estão com o olho gordo, por isso que minha vida não vai para frente. Isso é uma outra história. São pessoas que têm a baixa autoestima e que não se consegue ver como protagonistas da sua vida com Cristo. Sempre acha que as pessoas estão atacando, sempre acham que as pessoas estão lhe querendo o mal. Isso é uma outra história. A pessoa tem uma percepção errada das pessoas ao seu redor. Isso é muito diferente. O que nós estamos falando aqui é que muitas vezes na nossa caminhada a gente encontra pessoas que não nos querem bem, entramos em discordância, discutimos, criamos animosidades e a gente tem que falar isso muitas vezes. Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Sempre nos colocando não como melhor do que elas, mas orando pela vida delas, ok? Tendo mostrado que o nosso amor pelos nossos inimigos expressar-se-á em atos, palavras, orações, Jesus prossegue declarando, deixa eu mudar aqui para vocês, que só então provaremos conclusivamente de quem somos filhos, pois só então estaremos exibindo o amor com o amor de nosso Pai Celestial, porque Ele fez nascer o seu sol. A propósito, observe a quem o sol pertence, sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O amor divino é amor indiscriminado para com os bons e maus, indistintamente. É por isso que, quando nós temos atos, palavras e orações com relação àqueles que não nos querem bem, nós estamos agindo como o Pai Celestial quer que nós hajamos. Ok? Calvino chama isso de graça comum. O sol vem sobre justos e injustos. Não é a graça salvadora que leva os pecadores ao arrependimento, à fé e à salvação, mas a graça demonstrada para com toda a humanidade, para com o arrependido e para com o não arrependido, para com o crente e para com o incrédulo igualmente. Esta graça comum de Deus expressa-se então não no dom da salvação, mas nos dons da criação e nas não menos importantes bênçãos da chuva e do sol, sem as quais não poderíamos comer, nem poderia a vida no planeta continuar. Isto então deve ser o padrão do amor cristão. Devemos amar como Deus, não como os homens. E como Deus ama a todos, nós também devemos amar a todos. Porque esta graça comum que se estende a nós que cremos e aos que não creem, também precisa ser esta graça vista e praticada com o outro, com todos, e não somente com aqueles da família, da fé. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual seria o crédito? Até os pecadores amam aos que os amam. Os homens decaídos não são incapazes de amar. Olha lá. Os pecadores não redimidos podem amar também. O amor paterno, o amor filial, o amor conjugal, o amor entre amigos, todos estes que tão bem conhecemos, são experiências normais de homens e mulheres que não têm a Cristo. Isso pode acontecer. Então, qual é a diferença que você tem com aquele que não ama Cristo? Que não tem Cristo como Senhor e Salvador? Sendo que eles também amam, sendo que eles também querem o bem. Qual é a diferença? Nós, os cristãos, somos especificamente chamados para amar os nossos inimigos. Amor no qual não há interesse próprio, e isto torna-se impossível sem a graça sobrenatural de Deus. A pergunta de Jesus foi: o que vocês estão fazendo mais do que os outros? E a pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim hoje: o que a gente está fazendo de diferente por sermos cristãos com relação aos nossos relacionamentos? Será que é hora de você se reconciliar com aquele tio, com aquele avô, com aquele cunhado, com a sogra? Será que é a hora de você olhar com outros olhos para o tipo de conflito que aconteceu na sua vida, com outra pessoa que você convive? O que é que nós estamos fazendo de diferente, que somos cristãos?
Qual é a nossa diferença? Certo? O versículo paralelo da narrativa de Lucas sobre o sermão diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Somos chamados para ser perfeitos em amor, isto é, para amar até os nossos inimigos com amor misericordioso e abrangente de Deus. O chamado que Cristo nos faz é novo, não apenas porque é uma ordem para sermos perfeitos, mais do que santos, mas também por causa da descrição que faz do Deus que devemos imitar. Temos e fazemos aquilo que temos que fazer porque fazemos a um Pai que nos ama. Não fazemos porque queremos ficar bem para a nossa sociedade ou fazer bonito para os outros, mas queremos fazer porque temos um Pai amoroso e é Ele que está pedindo que a gente faça isso. Ok? O modelo que Jesus coloca diante de nós, como alternativa do mundo à nossa volta, é o Pai que está acima de nós. Considerando que Ele é bondoso para com o mal e o bom igualmente, seus filhos também o devem ser. A vida da velha e decaída humanidade baseia-se na justiça rude que se vinga das injúrias e retribui os favores. A vida da nova redimida humanidade baseia-se no amor divino, recusando-se à vingança, mas vencendo o mal com o bem. Vencendo o mal com o bem. Concluindo aqui com vocês, palavras aqui do John Stott. Nossa vocação cristã não é para imitar o mundo, mas o Pai. E é por isso dessa imitação que a contracultura cristã se torna visível. A nossa vocação é para a gente imitar aquele que nos criou. E ele diz para que nós não nos vinguemos, nós não retribuamos o mal com o mal, mas o nosso Pai Celestial, que assim tanto nos amou como somos, Ele quer que nós também amemos aqueles que estão ao nosso redor, sejam eles amigos ou não. A minha oração de hoje é para que você se sinta desafiado a agir de forma diferente com os relacionamentos que você tem em conflito. E eu peço que Deus te ajude nisso, tá bom? Nós estamos finalizando aqui o nosso estudo. Na nossa próxima aula, nós veremos este próximo tema: o uso publicitário da espiritualidade. Ok? Aqui a gente vai analisar algumas coisas importantíssimas que é sobre ser um cristão de verdade. E você orar e jejuar, para que os outros têm que ficar sabendo? Humildade. Não usar a espiritualidade como uma publicidade. Eu aguardo você até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, gente. Um abraço.